Sueli, desde da obra Trilhas da Libertação, só para citar uma obra antiga de Filomeno, ele já traz esta análise da investida do plano inferior no trabalhador espírita. Tem um capítulo ali notável, o Gênio das Trevas, com aquela estratégia toda de como poder nos atingir. Em outras obras a posteriori, a mesma temática. E tu abriste o trabalho, trazendo no primeiro capítulo desta mais recente obra dele, a mesma coisa. O que estaria acontecendo? Se nós olharmos assim, nós vamos ver também o crescimento de Manuel Filomeno de Miranda, ou melhor dizendo, o aprofundamento do tema, né? Porque ele vai vindo assim, até chegar nos dias atuais. E, ultimamente, ele tem abordado muito essa questão da influenciação. É isso que você está perguntando? É. Porque nós estamos vivendo esse grande momento de crise. Não é uma crise moral, uma crise espiritual. Nós precisamos ser alertados, porque muitos são chamados, nós todos fomos chamados. Ninguém fica de fora. Agora, quem vai atender? Quem vai seguir, atender o chamamento e fazer alguma coisa, não é? Então, o que ocorre? Eu vejo que Joana de Ângeles, que dirige toda a obra de Divaldo Franco, não é? Que ali nós sabemos que é uma obra missionária. Joana, Divaldo e um grupo de espíritos notáveis. E aí, sob a égide de Francisco de Assis. Muito bem, então, o Divaldo já está com uma idade bem avançada, não é? 89 anos. O ano que vem ele faz 90 anos. Então, chegou o momento do alerta, da admoestação. Não é apenas o momento de, cada vez mais, falar de novo que nós precisamos fazer. É o momento de mostrar o panorama, nos advertir, para ficarmos mais vigilantes, porque tem um propósito. O propósito é despertar os próprios espíritas, porque às vezes a gente acha que tudo é um mar de rosas, ou então acha que nada presta. Tem os radicais, um acha que é tudo mar de rosas, o outro já acha que nada serve, que está tudo errado, que está tudo ruim. Mas acontece que ela vem mostrando que esse panorama mundial, o panorama espírita reflete o panorama mundial. O que está acontecendo no mundo, no nosso panorama espírita, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nós vemos algo do mundo lá fora acontecendo no nosso movimento espírita. Então, eu acho que esse alerta, ele é oportuníssimo, na hora certa, ele veio de uma forma oportuna, porque nós precisamos ficar bem advertidos. E, enquanto ela está falando isso, e ele trazendo também essas mensagens, nós começamos a refletir como anda o nosso movimento. Diante disso tudo que está sendo dito, quais são aqueles pontos que nós devemos tomar cuidado? E, de repente, nós temos que tomar cuidado com essa grande quantidade de obras que trazem, assim, obra mediúnica, do espírito tal. O tema é isso, o tema é aquilo. Mas, quando a gente vai olhar, não tem novidade, não. É tudo a mesma coisa, escrita de uma forma, assim, autoajuda, de alguma coisa desse sentido, e fica em torno disso, quando não traz coisas antidoutrinárias, que também está acontecendo. Então, tudo isso é para nós ficarmos alertas, para identificarmos que quando a pessoa estuda a doutrina e pensa o Espiritismo, porque não é só você ler, você também tem que pensar o que o Espiritismo está trazendo para mim, para a minha vida. Eu estou pensando tudo que o Espiritismo traz e me reportando e pensando como eu devo agir como espírita, não é? Eu penso a doutrina e penso como espírita. Não sei se eu interpretei bem a pergunta que ela fez. A questão, Sueli, é que a década de 70 para 2000, 30 anos. Nós já estamos em 2016, 46 anos, a mesma advertência. O que o movimento espírita está esperando? Divaldo diz, não é, que quando ele começou e tal, depois passou um sofrimento muito grande, falava assim para a Joana, falou para a Joana, mas a senhora nunca deu uma palavra para mim? Ele falou, como não? Tudo que eu escrevo é para você, em primeiro lugar. Então, tudo que a doutrina diz e apresenta é para nós.
Nós devemos nos colocar. Isso aí é para mim, que ela está dizendo. Eu estou nas fileiras da doutrina, não é à toa. Eu não estou aqui por acaso. Como diz aí, o acaso não existe, leia Kardec. Então, é verdade, leia Kardec, o acaso não existe. E nós precisamos repensar isso, né? O que nós temos que fazer? Como ela diz, mais de 40 anos. Estão sendo ainda ditas as mesmas palavras, o mesmo tema, caridade, amor, perdão, essas coisas todas. E nós, o que estamos fazendo? Não é? Então, depende de cada um. Eu acho que isso, cada um faz sua viagem interior, procura ver os seus pontos fracos e procura melhorar. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer pela exposição, que foi muito lúcida, muito leve. Então, foi nos conduzindo num pensamento extremamente agradável. Fala um pouquinho mais devagar, tá? Ok. Então, a sua fala foi nos conduzindo a um pensamento, a uma linha de pensamento muito coerente, trazendo flashes do livro que foram sustentando, exemplificando as falas e as reflexões. E você abriu a exposição trazendo a mensagem dos obreiros do Senhor, ditosos que houverem trabalhado no campo, com desinteresse, sem outro móvel que não a caridade. E, dando prosseguimento a essa frase, há um alerta de que ai daquele que houver retardado a hora da colheita. Sim. Me chama a atenção essa frase, porque não é ai aquele que houver impedido, apenas retardado. E Bezerra nos coloca no trecho que você nos exemplificou que a aurora vai acontecer, o trabalho da transição vai acontecer, mas podemos atrasar, por invigilância nossa. E os espíritos inferiores, como é a tônica central do livro, é exatamente a influência dos espíritos inferiores no movimento, para tentar desarticular o trabalho que vem sendo realizado, porque os adversários estão vendo resultado nesse trabalho, então estão tentando minar o trabalho. Eles nos alertam que, antigamente, nós podíamos ver os inimigos chegando e nos preparar para isso. Mas agora eles estão sendo muito sutis, invisíveis, e pedem o alerta para que vigiemos a nascente dos corações. É uma frase que está no livro. Vigiem a nascente dos corações. A partir desse introito, eu coloco duas perguntas. Primeira, quais elementos são importantes, sob a sua ótica, para que possamos vigiar as nascentes dos nossos corações enquanto pessoa, enquanto espírito encarnado, que assumimos o compromisso perante a doutrina? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta é no coletivo. Como o movimento, como o centro espírita pode trabalhar em equipe para minimizar essa influência que tem acontecido nos centros, de modo delicado, de modo sutil, mas que tende a trazer o personalismo, a trazer pequenas Sim. pontos de vulnerabilidade. Pequenos Vou começar pontos com a de segunda pergunta, que a primeira eu já esqueci. A casa espírita, ela precisa, aqueles que a dirigem, aqueles que são os trabalhadores, né, precisam buscar o melhor possível, uma homogeneidade de pensamentos, ou seja, de ideal, não é? Se o ideal é o mesmo para todos, a causa, não é? A causa fica acima da casa. Isso é uma coisa que nós temos que entender. A casa nós amamos, porque amamos o trabalho ali, essa coisa, mas acima de tudo está a causa. O importante é trabalhar o trabalhador. É tentar, de todas as maneiras, reunindo aqueles que estão nas tarefas, periodicamente, conversando, trazendo, fazendo uma análise também do que pode ser melhorado. Na nossa casa, nós seguimos há muitos anos uma ideia da FEB, quando lançou aquele primeiro opúsculo do Centro Espírita, há muitos anos. Ali tem um momento em que eles falam numa reunião de harmonização.
Desde que eu li aquilo, eu falei, nós vamos fazer na nossa casa uma reunião de harmonização. Esse ano a nossa casa está fazendo 30 anos. Antes eu trabalhei 36 anos, desde bem criança ainda, no Centro Espírita Ivon Costa. E depois, quando nós resolvemos fundar a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, não foi por dissidência, não foi por briga, não foi por nada. Aliás, foi por choro, porque eu chorei muito quando eu tive que sair de lá, porque eu queria realizar um trabalho que lá não comportava mais. A casa já tinha crescido tudo que podia crescer. Então, eu amo aquela casa. E a nossa casa é filha da outra, da Ivon Costa. O Centro Espírita Ivon Costa já deu origem a 3 centros espíritas. A nossa casa e mais 2 outras. Muito bem, então, buscamos sempre essa harmonização. E essa ideia que estava naquele opúsculo, nós começamos a trabalhar isso, depois que que fundamos a casa com um grupo. Não fundei sozinha, claro, que tem que ter um grupo, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, aí nós realizamos durante o ano reuniões de harmonização, 3 por ano, onde todos os trabalhadores participam. Nós fazemos uma campanha antes pela presença deles. Procuramos saber qual é o dia mais adequado, não é? Para que todos possam estar presentes, o horário, aquela coisa toda e tal. Então, nós fazemos uma reunião que primeiro tem uns 40 minutos, 50 minutos de uma exposição do Evangelho do Cristo, para nós estudarmos uma passagem. Então, alguém está ali expondo aquilo, pode ser um dos elementos dos nossos próprios grupos, ou até mesmo convidamos uma pessoa muito sintonizada conosco para ir lá e fazer a exposição. Mas, geralmente, é alguém da casa. E então, depois refletimos aquilo, fazemos a prece, não é claro? E depois nós temos uma segunda parte, que é a comunicação dos mentores, que nós fazemos da seguinte maneira: nós temos 3 a 4 médiuns que podem receber os mentores, que podem, assim, que têm condições de receber os mentores, porque nem todos têm, né? Nem todos os médiuns, tem médiuns que recebem os amigos espirituais, seus mentores, mas eles fazem uma saudação, não teria uma condição de realmente transmitir alguma mensagem. Então, colocamos numa mesa, né? Na mesa ali, sentados à mesa, 3 médiuns, e eu faço parte também. E é muito, não é para vir espírito obsessor, não é para vir nada. É para que os mentores possam dar uma pequena mensagem de incentivo, alguma coisa assim no sentido geral. E é muito interessante porque um primeiro médium, outro, nós vamos vendo o desenvolvimento de um tema. E eu sempre fico em 3º lugar, ou 4, conforme o número de médium, e aí fecha aquilo. E depois, para não faltar, tem um lanche, né? Então, mas essa parte é chamada de reunião de harmonização. Ela contribui muito para que a nossa equipe se mantenha mais homogênea, mais afinizada, mais sintonizada, não é? Então, não estou dizendo para fazer igualzinho, não, estou dizendo para pensar nisso. Fazer uma reunião de harmonização com os trabalhadores. Nem sempre conseguem médiuns para fazer essa segunda parte, de transmitir uma mensagem, coisa de 15, 20 minutos. Não é para ficar lá, não é para tratamento, não é para dar opinião para ninguém faz pergunta, é só para sentir a presença dos mentores que estão transmitindo alguma coisa, não é? Muito bem, então, essa parte, ela harmoniza mesmo, é muito importante. E outra coisa, quando a casa é muito grande, é mais difícil. Por isso é que Kardec fala dos pequenos grupos. E a nossa casa pode-se dizer que é um pequeno grupo. E aí facilita, não é? Quando a casa é muito grande, aí a dificuldade é muito maior. Aí é preciso repensar, verificar como pode ser feito essa harmonização, que pode ser feito de diferentes maneiras, mas é importante. Hoje em dia, nós não fazemos mais 3 reuniões por ano, nós fazemos só 2, porque eu não tenho mais tempo, não é? Porque eu, como viajo muito, e eu quero estar presente, logicamente, eu não sou a presidente perpétua, não, viu? Eu fui presidente na primeira gestão, quando a casa foi fundada, e depois, ao longo dos anos, eu fui preparando a companheiros. Nós temos 5 pessoas que já exerceu o cargo na presidência e tal, repetem depois. Então, agora, atualmente, eu sou presidente de novo, porque ninguém queria.
porque todo mundo hoje está com a vida apertada, não é verdade? Alguns recomeçaram a estudar, outros arrumaram outro emprego. Agora, tem um grande número que estão com as mães na idade muito avançada, com mais de 90 anos, com 80 e tantos, já doentes. Então, eu tenho muitos bons trabalhadores que não estão podendo mais ir durante aqueles dias que iam anteriormente, devido a ter que ficar com a pessoa, que não tem quem fique, essa coisa toda e tal. Então, esses momentos acontecem, não é? Agora, os grupos de estudo também têm essa finalidade, porque unem, porque as pessoas ali estão trocando, não é? O conhecimento, e é muito importante, o ESG. Então, essas coisas todas fazem com que a casa cresça na sintonia. E, vez que outra, eu faço um tema também nessa busca, não é? Da sintonia, aí convocamos mais os... Às vezes eu faço até mesmo na reunião pública, convocando, e eu tenho outra companheira que pode fazer também, que faz. Então, a gente busca isso, porque é preciso haver harmonização. Porém, eu não estou dizendo que o nosso grupo é melhor do que os outros, porque nesses 30 anos passou por muitas lutas, muitas dificuldades, pessoas que eram dissidentes mesmo, que entraram para causar confusão. Agora, como diz Chico Xavier uma vez, né? Falou assim, a pessoa quer ir embora e fala, então vai com Deus. Chico, vai com Deus, meu irmão, vai com Deus. Vai com Deus, né? E não, nem precisa voltar. Porque eu que estou falando isso de brincadeira, né? Nós não vamos falar isso para a pessoa, isso é brincadeira minha. Mas então o que é? Criaram tanto problema, tanta confusão, que você fica assim, mas meu Deus, como é que pode, não é? Acontecer uma coisa dessa. Então acontece. Agora, quem fica tem que ficar harmonizado, né? Tem que ficar bem assim, atento, para que a casa permaneça no rumo da luz, como disse um dia Ivone Pereira, não é? Nesse rumo do bem, do amor, que é o rumo da luz, é caminhar, porque Jesus nos espera, Jesus nos está convocando. Joana diz lá no capítulo 24, após a tempestade, Jesus nos espera, avancemos. Então é o que nós temos que fazer. Agora, qual é a primeira pergunta? Vigiai as nascentes do coração. Ah, sim. Vigiai as nascentes do coração. Emmanuel diz assim: o Cristo de Deus, tudo nos doando em amor e sabedoria, nos ampliou a emoção e o conhecimento, a iniciativa e o trabalho, convertendo-nos em filhos emancipados da criação, para que tenhamos não apenas a vida, mas a vida santificada e abundante. Aparentemente tem nada a ver, mas tem, vocês querem ver? Olha, Cristo de Deus, tudo nos doando, amor e sabedoria. O que ele nos ampliou? A emoção, que é do amor, e o conhecimento, que é da sabedoria. Olha que coisa, que jogo de palavras do Emmanuel, que ele é hábil nisso, né? Fantástico, né? E depois nos dando a iniciativa e o trabalho. E nos emancipou. Quando é que um pai emancipa um filho aqui na Terra? Às vezes o filho está com 17, 16 anos, mas ele emancipa, porque é um filho já tão amadurecido, é um filho que já está no trabalho, que já está nisso, que está aquilo, não tem essa emancipação? Emancipou, pronto. Pai do céu nos emancipou, meus irmãos, como filhos emancipados da criação. Então, esse é o trabalho das nascentes do coração, porque se ele nos doou amor e sabedoria e nos ampliou justamente a emoção e o conhecimento, a emoção é da nascente do coração, é do que existe em nós, do amor, não é? Porque eu digo assim, quando se refere ao coração, o que nós imaginamos? É o amor e todos aqueles que derivam desse sentimento. A compaixão, a fraternidade, a solidariedade, a amizade, são da família do amor, como diz Daniel Goleman, num dos livros dele. Então, essas são as virtudes que têm famílias. Então, o amor é assim. Então, nós temos que olhar a nascente do nosso coração. Como nós estamos nas emoções, nos sentimentos, como que nós temos feito? Porque o amor é o sentimento. E o amar é a prática, é a vivência do amor. Então, como eu estou amando, não é? Como eu me apresento como uma pessoa que já descobri isso em mim, que eu tenho amor para doar, não é? Que eu tenho esse sentimento
que veio e agora o Pai do Céu nos emancipou para que nós possamos doar, para que nós possamos trabalhar isso. Portanto, cada um de nós vai consultar, porque uma nascente de um rio, não é? Vamos lembrar também, para fazermos uma comparação, uma nascente de um rio, que às vezes começa pouquinho, não é? E vai se avolumando, ele vai percorrendo caminhos e mais caminhos, vai se aprofundando, evolumando, até chegar no mar, porque ele vai desaguar no mar, no oceano da graça divina, como diz Joana de Ângelo. Então, o rio começou, era um riacho, veio vindo, até chegar no oceano da graça divina. É a nossa história. Então, nós temos uma nascente desses sentimentos, vamos olhar como estamos, não é? Vamos fazer essa avaliação, porque nós temos muita coisa para dar. Eu acho que nós somos maravilhosos. Nós somos pessoas que precisamos gostar de nós mesmos. Uma vez, vou contar um caso para vocês, uma vez nós estávamos almoçando com o Divaldo Franco, ele ficou lá em casa há mais de 50 anos hospedado na nossa casa. Então tinha assim, muita intimidade, né, de conversa. Então um dia nós estávamos assim, jantando com as outras pessoas que eu chamei também e tal, e de repente Divaldo começou a contar, não é, da pessoa que não olha para dentro de si mesmo, e que então que a pessoa olha no espelho, mas o que ela vê? O cabelo, ela vê se é homem, se está precisando fazer a barba ou melhorar a barba ou qualquer coisa, a mulher vai olhar que é a maquiagem e não olha para dentro de si mesmo. Então eu, para fazer uma graça, né, com o Divaldo, que eu só gosto de contar uns casos assim, eu falei, Divaldo, eu não. Eu olho mesmo de verdade para mim. Todo mundo é? Falei, eu olho bem para mim no espelho e falo assim, que desperdício. Aí Divaldo achou muita graça de eu falar, estou me desperdiçando, né? Estou desperdiçada por aí. Então, nós temos que olhar, não é, para o espelho da nossa alma, olhar para dentro de nós mesmos. Falei, minha filha, que você queria? Então, Sueli, eu queria que tu retomasse aquela questão da doutrinação, do diálogo na reunião mediúnica. Esse trabalho eu considero o mais difícil da mediúnica, porque receber espírito não é difícil, não. Se a pessoa já tem a mediunidade estuante, já trabalhou aquela mediunidade, já educou, já está... Então, ela está numa reunião de desobsessão, que não é um grupo de elite, não, viu? Pelo contrário, porque às vezes tem pessoa até que fala, é um grupo de elite. Não é, não. Porque o grupo da desobsessão é aquele que é mais visado pelos obsessores, pelos perseguidores, porque eles sabem que aquele grupo está ali para interferir na vida deles. Então, eles vão perseguir mais, não é? Muito bem, então... Está lá o grupo, médiuns, e tem o médium dá passividade ao espírito. O espírito vem dar a comunicação, aí vem o dialogador. Não é botar o espírito para dormir na mesma hora. Agora, meu irmão, tu vai dormir, ou então, meu irmão, pense em Jesus. Aí o espírito diz assim, eu lá quero pensar em Jesus. Perdoa, meu irmão. Eu quero perdoar, não quero perdoar coisa nenhuma, você já perdoa? Você perdoa? Então, tem coisas que o doutrinador não deve dizer, não, que não é hora. Não é por isso, não é por nada disso. É porque não é momento. Você pedir ao Espírito que perdoa, é o caso de nós pensarmos assim, será que nós já perdoamos? Integralmente, não é? Então, uma vez o doutrinador diz assim para o Espírito, perdoa, meu irmão. Ele virou para o esclarecedor e disse assim, eu queria ver se fosse você, que passou o que eu passei. Sabe o que ele fez comigo? Ele queimou a minha casa, matou a minha mulher, me matou, estuprou a minha filha e violentou a minha filha. Eu queria ver se fosse você, o que você faria? Aí o doutrinador falou, meu irmão, não sei o que eu faria. Porque ele vai dizer o quê? O Espírito falou assim. Então tem coisas que não são ditas naquele momento, não são cabíveis, não são oportunas, não é? Então pedir que... Agora, pense em Jesus também não adianta. Ele lá quer pensar em Jesus, não é? Então, é todo um processo, de acordo com o que o Espírito está falando. É que ele vai, aquele que está dialogando, vai conversar, vai falar qualquer coisa, né? Por que você está com raiva, meu irmão? O que te aconteceu e tal? Aí ele vai contar se quiser contar, se não quiser não conta, não é? Então, é todo um processo muito, muito, muito delicado. Muito delicado. Essa é a parte mais difícil. Porque eu recebi o espírito, depois o espírito se desliga do médico, pronto. Agora, o que está conversando, não é? Eu já assisti outras reuniões, porque quando eu fui escrever o livro Obsessão e Desobsessão,
eu quis fazer uma espécie de uma pesquisa. Eu assisti reuniões com o Divaldo Franco, com o Raul, Raul estava ainda mais começando, né? Com o Raul foi muitos anos depois. Mas eu assisti muitas reuniões em outros centros espíritas, pedia permissão para ir lá para assistir a reunião e tal, para ver se o que eu estava escrevendo estava condizente, não é? Era uma coisa que estava seria boa dentro do livro que eu estava para lançar. E aí eu vi o seguinte, a questão do doutrinador. Houve um momento, eu assisti uma reunião assim, que comunicou-se um espírito do clero. Comunicou-se um espírito que muitas vezes vem e fala assim que ele tem uma posição, que é isso, que é aquilo, né, dentro da Igreja Católica. Então, naquele dia, eu estava numa outra casa espírita, pedi de pessoas amigas, pedi para assistir. Muito bem, então, o espírito se comunicou e deu a entender que ele era um arcebispo. Ele deu a entender isso, não é? E esse espírito veio falando horrores dos espíritos. Falou assim que nós espíritas éramos ínfimos insetos. Eu lembro dessa expressão até hoje, que eles poderiam esmagar com os próprios pés, porque nós isso, porque nós aquilo. Falou horrores dos espíritos, que tudo era fingimento, que tudo isso, que tudo aquilo. Agora, quem estava conversando com o espírito foi ficando nervoso. À medida que ele ia atacando os espíritas, ele foi ficando nervoso. Foi ficando nervoso. E foi aquela época que um papa foi eleito e ficou uns 3 ou 4 meses, e aí ele morreu. E aí houve um boato que eles tinham matado ele, que eles tinham envenenado o próprio Vaticano, porque ele era um papa que tinha outras ideias, eu não sei bem o que era não, mas o boato é que eles haviam dado veneno para ele. Olha bem que loucura que chegou isso, né? Eu esqueci o nome dele agora, desse papa. Bom, enquanto isso, está lá o tal do espírito comunicante enervando o doutrinador. Lá pelas tantas ele não aguentou e falou assim para o espírito: e vocês que acabaram de matar o João Paulo, não sei o quê, falou lá. E falou assim, sabe? E vocês que fizeram isso, que fizeram aquilo. Aí falou da Idade Média, da Inquisição, e que não sei o quê e tal. Aí, de repente, o médico caiu assim, com a cabeça na mesa, porque o impacto foi muito grande. O espírito acabou saindo com uma raiva também muito grande. Então, aí eu falei assim, essa é a antidoutrinação, não é? Então, você vê que muitas vezes consegue fazer a pessoa ficar nervosa, o doutrinador. E uma outra vez, aí quem contou foi uma parenta minha, que ela assistiu isso. O doutrinador também ficou nervoso, porque o espírito estava falando algumas coisas dos espíritas. E ele era um esclarecedor que estava começando, não tinha nem 2 anos que ele já trabalhava nessa área. De repente, o espírito falou tanta coisa que ele virou para o grupo e falou assim: e eu que não tenho que ficar aqui ouvindo isso? Passou a mão no casaco dele, foi embora, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Então ele não estava preparado, coitado, não é? Ficou nervoso, tão nervoso, que pegou o casaco dele e foi embora. Eu não tenho que ficar aqui ouvindo isso. Ele tomou para ele, né? Aquilo. Então, é muito difícil, muito difícil. Agora, tem momentos sublimes, não é? Quando aquele que está conversando consegue, aos poucos, mostrar para o comunicante aquilo que ele está dizendo, da vingança, não é? Meu irmão, esse não é o caminho da felicidade. Sim, eu vou ficar muito feliz quando a minha vingança chegar ao termo, eu vou ficar muito feliz. Mas, meu irmão, pensa bem, você não diz que a sua casa foi queimada, era o mesmo espírito nesse caso, aquela sua casa foi queimada, aonde estão sua filha, sua esposa? Não sei, não sei onde elas estão, porque eu estou aqui na vingança, eu quero levá-lo também à loucura ou a suicídio, essa coisa toda, mas elas estão próximas. A sua esposa, a sua filha, é que você está com a ideia fixa da vingança, enquanto que elas perdoaram, ou entraram em outro entendimento. Eu não sei disso, e tal. Aí foi mostrando para ele, não é? Que esses entes queridos o estavam acompanhando e queriam o bem dele. E aí falou, para você tomar a justiça com as próprias mãos, não é? Você vai estar se igualando àqueles que fizeram isso com você. Então, foi indo. Aí, claro que o espírito chorou, ficou muito emocionado, e depois chegou a ver a esposa dele presente. Outras vezes, eu falo sempre isso,
não é? Uma das coisas que esse que está dialogando com o espírito tem que ter cuidado é falar na mãezinha. Pensa na sua mãezinha. O do espírito fala assim, por quê? Ela era pior do que eu? Então, não fala mãezinha não, porque nem toda mãezinha é uma mãe muito boa, não é? É preferível falar assim, tem um ente querido seu, fala ente querido. Porque se ele fala assim, é minha tia, minha mãe, é meu pai, meu irmão, é minha filha, qualquer pessoa. Porque se for a mãe, vai dizer, é minha mãe. Não é? Porque muitas mães não são essa mãezinha, como às vezes aquele que está conversando pensa. Eu posso falar muitas horas, isso aqui é um seminário, tá?